Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 2. Eu sou a professora Fernanda Amaral Figueiredo, está conosco aqui a professora Rucirlane. Olá, alunos, espero que sejam bem-vindos. Bom, vamos agora às apresentações. Então, eu sou a professora Fernanda, tenho graduação em Ciências Contábeis e licenciatura em Matemática, especialização em Tecnologia e Gestão Pública e mestranda em Educação Profissional e Tecnológica. Eu sou Rucirlane Silva, tenho graduação em Ciências Contábeis, especialização em Contabilidade Pública e LRF e em Metodologia do Ensino Superior e tenho mestrado em Administração. Bom, então vamos dar início à nossa teleaula 1. Então, hoje nós vamos estudar, continuando, aqui comigo, alunos. Então, nós estudamos na disciplina de Contabilidade de Empresas Cooperativistas 1, nós iniciamos os conteúdos de quê? De contabilidade de custos. Agora, nós vamos dar continuidade à parte de contabilidade de custos de cooperativas. Então, vamos lá para os slides para verificar os conteúdos que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá, conteúdo 1. Ementa. Contabilidade de custos. Na contabilidade de custos que nós vamos ver inventário de materiais, formação do preço de venda, métodos de custeio e pontos de equilíbrio. Já quanto à contabilidade tributária, veremos contabilidade de tributos, planejamento tributário, relação entre tributos e custos, elisão, elusão e evasão fiscal. E quanto nas tributações das cooperativas, veremos os tributos federais, estaduais e municipais. Ok, então na aula de hoje, está marcado aí de amarelo, nós vamos estudar o quê? Inventário de materiais e formação de preço de venda. Então, já vamos lá iniciar o nosso primeiro tema, que é inventário de materiais. Aí nós temos imagens que trazem sobre estoque, sobre o arquivamento de estoques, guardas de materiais. Então, esse desenho, o que ele demonstra para vocês? Então, vamos ver o que é inventário de materiais, o que é inventariar. Significa levantar, mensurar as quantidades físicas de cada bem que compõe o patrimônio de uma entidade. Então, ou seja, eu vou contar, aqui comigo, aluno, eu vou contar quanto é o patrimônio daquela empresa. Aí eu tenho lá a conta contábil, lá estoque. No estoque eu tenho o quê? Eu tenho os materiais para a produção do meu pudim ou do meu doce, como foi lá na aula na disciplina de contabilidade de cooperativas 1, que nós trabalhamos o doce. Então, todos os materiais que vai para a produção do nosso doce e do nosso pudim vai para o estoque. Então, lá no estoque nós temos estoque de matéria-prima, temos estoque de produtos acabados, que são aqueles produtos que nós já elaboramos, está pronto para a venda, e nós temos também aquele estoque de materiais para consumo, que são material de limpeza, outros materiais que a cooperativa irá utilizar. Material de expediente também. Bom, continuando aqui. O que é inventariar? Os registros de inventário controlam os estoques em constante movimento e servem para a avaliação periódica dos resultados das operações e para a determinação da situação financeira da empresa. Quais serão os fatores, no caso, para a escolha de um sistema de controle de estoque? Temos a profundidade e a periodicidade de informações desejadas do sistema contábil da empresa, o porte da cooperativa, o volume de negociações, a intensidade das operações e o comportamento do preço de aquisição. Ok, então esses são fatores, aqui comigo, alunos, são fatores relevantes que você vai buscar identificar
qual o sistema, qual a metodologia de contagem, de mensurar os inventários de materiais você vai utilizar. Então, a profundidade e a periodicidade. Então, vamos lá, se a sua cooperativa é uma cooperativa pequena, que não tem muita movimentação, então, muitas vezes, um método é mais adequado que outro. O porte da cooperativa, o volume das negociações. Então, nós vamos tratar mais à frente a questão das metodologias e dos tipos de inventário de materiais. Então, depende muito do tamanho da cooperativa, você vai definir qual metodologia é mais adequada para você controlar o seu estoque. E por que é importante, né, professora Rucirlane, controlar o estoque? A professora Rucirlane vai trazer algumas contribuições para a gente sobre a questão do controle de estoque. Então, ele é importante em quais momentos? Vamos lá. Então, nós temos aqui, continue aqui comigo mesmo, aluno. Então, nós temos a seguinte situação. A empresa ou a cooperativa, ela vai produzir pudins ou vai produzir doces. Então, através do inventário de materiais, dos controles, o que a gente faz? Então, a gente verifica, eu vou produzir 1000 pudins, tá? Esses 1000 pudins, para mim produzir 1000 pudins por mês, quais são os materiais, quanto de matéria-prima eu tenho que adquirir, tá certo? Então, é importante, é relevante você ter esse controle de materiais, inventário do estoque, para você saber quanto você vai precisar para realizar a produção dos pudins. Continuando aqui no slide, então, quando apurar o valor do estoque? Antes de apurar o valor do estoque, a empresa terá que optar por um dos sistemas de controle de estoque, tendo o periódico ou o permanente. Ok. Então, nós temos o sistema de inventário periódico. O sistema de inventário periódico, ele é um sistema arcaico de apuração de estoques, ainda adotado por pequenas e médias empresas. Ele apura os estoques físicos em intervalos fixos, sendo esses intervalos mensal, trimestral, semestral ou anual. Ok, então aqui comigo, alunos, o sistema de inventário periódico, como é que funciona? Então, a cooperativa, hoje nós temos muito software, nós temos o computador através do Excel, a gente consegue fazer o controle de estoque do material de consumo, dos produtos acabados, do material de expediente. Só que tem muitas empresas que elas são muito pequenas, as cooperativas são muito pequenas e não utilizam esse sistema. Eles trabalham com o quê? Com o sistema de inventário periódico. O que é isso? Então, olha só, ele compra e ele vende, ele não faz esse lançamento dessas informações para saber no momento X quanto que eu tenho de produto, certo? Então, esse periódico, o que ele faz? Comprei mercadoria, vendi mercadoria. O que ele faz? Como que ele apura esse estoque? Para apurar esse estoque, ele faz só a contagem física. Vai lá na cooperativa e conta. Eu tenho tanto sabão em pó que eu utilizo lá para fazer a limpeza da cooperativa. Eu tenho 100 caixas de leite condensado. Então, ele não tem um controle em sistemas informatizados. Ele usa o quê? O sistema de inventário periódico. Ele vai lá e conta e pronto. Então, dependendo do porte da empresa, não é viável utilizar esse sistema de inventário periódico. Vamos dar continuidade agora aqui nos slides. Continuando aqui, os estoques existentes são avaliados na data do encerramento do balanço, ou seja, o encerramento do balanço é sempre 31/12 de cada ano, através do quê? Contagem física. O preço utilizado para sua avaliação é o de custo ou de mercado. Dos dois, o menor. Então, vamos exemplificar aqui comigo, alunos, a seguinte situação. Eu comprei leite condensado há uns 15 dias por R$3 a lata, certo? Hoje eu fui lá, vamos supor que hoje é 31/12 de X1, fui lá e comprei o leite condensado, estava a R$2,50. Como que eu vou avaliar o estoque? Então, diz aqui, lá no slide comigo. A avaliação é o custo, é o de custo ou de mercado. Dos dois, o menor. Então, eu vou avaliar o custo da mercadoria vendida no valor de quê? No valor do leite condensado de R$2,50.
correto? Continuando. Neste sistema, não é possível apurar os estoques a qualquer momento em que se queira saber o seu real valor. Martins 2010 destaca que esse tipo de sistema de inventário serve para a apuração do custo de mercadoria vendida e utiliza-se a seguinte fórmula: CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Ok, então como que isso funciona, o CMV? Em 1/1 de X1, eu tenho o estoque inicial de leite condensado. Eu fiz compra no ano X2, certo? Aí o que eu faço? Para mim saber o estoque final, eu vou lá e conto quantos tem e eu calculo estoque inicial mais compras menos estoque final e eu consigo encontrar o custo da mercadoria vendida. Continuando aqui nos slides, desvantagem do sistema de inventário periódico. Sim, então vamos ver a desvantagem. Sua principal deficiência é de natureza administrativa, por não registrar o valor do estoque vendido logo após a realização da venda. Ou seja, ele deixa de detectar as saídas de mercadorias não motivadas por vendas, tais como roubos e perdas. Ok, então a desvantagem, gente, desse sistema de inventário periódico é o quê? Porque você não consegue identificar na hora da venda quanto é o saldo real do estoque. Isso pode dar margem para quê? Para roubos e perdas. Então, o controle não é tão eficiente, correto? Vamos continuar lá nos slides. Assim, o custo da mercadoria vendida do período fica distorcido, não permite gerar informações precisas para a tomada de decisões gerenciais nas empresas. Ok. Vamos ver agora o sistema de inventário permanente. O inventário permanente oferece alguns métodos distintos para a apuração do custo de mercadorias vendidas. E quais seriam eles? Temos o PEPS, o EPS e a média ponderada móvel. O PEPS é o primeiro a entrar e é o primeiro a sair. No EPS, o último a entrar é o primeiro a sair. E temos também a média ponderada móvel. Então, nós vamos explicar cada um dessas metodologias do sistema de inventário permanente. Vamos lá nos slides. O valor dos estoques vendidos é apurado a cada venda ou a qualquer tempo em que seja necessário conhecer o real valor dos estoques da cooperativa. Ou seja, então esse sistema aqui comigo, alunos, o sistema de inventário permanente, como é que ele funciona? Então ele pode ser feito através de fichas manuais. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês, inclusive tem uma externa que traz essa questão do sistema do inventário permanente. Então são fichas que podem ser controladas manualmente, ou você pode utilizar o Excel ou ter um software para lançar todas as suas compras e todas as suas saídas. E automaticamente o que faz? Ele vai apurando o saldo final. Então nós temos essas três metodologias, que é o PEPS, o EPS e média ponderada móvel. Agora nós vamos falar sobre cada uma dessas três metodologias. Vamos lá para os slides. Assim, a administração poderá obter, junto à contabilidade, informações básicas para o planejamento dos investimentos, margem de lucro e evolução dos custos, entre outros. Ok, então é importante o sistema de inventário permanente para isso. Agora vamos para o método PEPS. Por esse critério, prevê-se que as aquisições iniciais de mercadorias devem ser as primeiras a serem baixadas a cada venda. Assim, são considerados vendidos os itens que foram adquiridos primeiro. Então, nós temos aí, no exemplo, aí no slide, várias cestinhas de supermercado. Então, essa entrou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, no PEPS, vamos lá. Eu comprei a cestinha verde, depois comprei a cestinha laranja. Aí chegou um cliente lá na minha cooperativa trabalha com essa mercadoria e eu vendi uma cestinha. Qual cestinha que vai sair primeiro pelo método PEPS? É a cestinha verde, muito bem. Então, o método PEPS, qual que vai sair primeiro? O que entrou primeiro, correto? Vamos continuar agora sobre o método PEPS. Esse critério, em regime de alta de preço, superavalia o estoque final.
tornando o CMV menor que o real. Esse critério, lembrando que ele é aceito pela legislação nacional. Com certeza, né, professora? Por quê? Porque dá um custo de mercadoria vendido menor. Consequentemente, o que? Os impostos, né? A cooperativa que é optante pelo lucro real vai pagar mais imposto. Então, esse método que deve ser utilizado pelas cooperativas, correto? Então, os outros que a gente vai apresentar o EPS é mais para fins gerenciais e a média ponderada móvel, que é outra metodologia, é utilizada em órgãos públicos. Então, essas 3 metodologias, cada uma tem uma finalidade. O PEPS é para fins, então vocês vão utilizar ele para a escrituração lá da contabilidade da cooperativa de vocês, para avaliar os estoques. Agora, o método EPS, lá nos slides. De acordo com esse critério, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições. Assim, são considerados vendidos os itens adquiridos mais recentemente. Então, voltando aqui o nosso exemplo. Então, eu tenho aqui cestinha, verde, comprei primeiro, laranja, azul, e aí vai. Comprei, chegou lá uma empresa e me comprou uma cestinha. Qual que vai sair primeiro agora? A cestinha laranja, correto? Então, o EPS, qual que vai sair primeiro? A cestinha laranja. Conseguiram visualizar? Depois a gente vai complementar com a externa. Então, o EPS, o que significa? O último a entrar é o primeiro a sair e assim sucessivamente. Então, na primeira compra foi o verde, depois o laranja. Então, qual que vai sair primeiro? O laranja. Depois eu tenho outras compras. Vamos analisar só essas 2 situações, tá certo? Para exemplificar para vocês. Ainda temos aqui, este método ele não é aceito pela legislação do imposto de renda, como a professora já falou, pois o EPS ele subavalia o valor do estoque final e preserva o valor do CMV. Isso, consequentemente, o que, né, o lucro da entidade, da cooperativa será menor, por isso que ele não é aceito, correto? Continuando lá para outra metodologia, que é a média ponderada móvel. Por esse critério, os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, apurado a cada entrada de mercadorias, ponderado pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente existentes. Ok, então nesse exemplo aqui eu não trouxe, a gente vai calcular a média, correto? Para a gente encontrar o valor médio de compra. Bom, buscando exemplificar melhor para vocês a questão das metodologias de inventário de materiais permanente, nós trouxemos aqui, vamos assistir agora, as metodologias de cálculo de inventário de materiais. Vamos lá agora para a externa. Olá, pessoal! Essa é a Maria. Ela é dona de uma papelaria e precisa de uma solução para elaborar o inventário de materiais de sua empresa. Qual seria a metodologia ideal para ela aplicar? Primeiro, vamos a alguns conceitos. Inventário de materiais se refere à contagem e quantificação dos estoques de produtos existentes em uma empresa. Existem 3 metodologias de inventário de materiais. Método PEPS, onde as primeiras quantidades que dão entrada no estoque são as primeiras a saírem. Método UEPS, consiste no conceito de que as últimas entradas no estoque são as primeiras a sair. Média ponderada móvel, definido a partir do cálculo da média de todas as entradas e o custo de saída com base na média encontrada. Mas como visualizar essas metodologias? Vamos aos exemplos práticos. Maria recebeu um carregamento de cadernos de diversas cores. Durante o mês anterior, ela já havia adquirido as seguintes quantidades, de acordo com o especificado no quadro. Exemplo: no dia 3 de setembro, Maria comprou 30 unidades de cadernos da empresa XY no valor de R$ 5,00 cada unidade, cor verde. No dia 9 de setembro, vendeu 20 unidades de cadernos a consumidores diversos. No dia 10 de setembro, comprou mais 60 unidades de cadernos da empresa XY no valor de R$ 6,00 cada unidade, cor azul. Enquanto no dia 13 de setembro, vendeu 60 unidades de cadernos a consumidores diversos.
Para calcular o custo das mercadorias vendidas e o valor do estoque final, vamos utilizar as 3 metodologias de inventário de materiais que acabamos de ver. Método PEPS. No seu depósito, há 30 cadernos comprados em 3 de setembro, cujo preço pago foi de R$ 5,00 em cada um. O custo do estoque é, então, de R$ 150. Antes de o fornecedor receber o próximo pedido, foram vendidos 20 cadernos. Você solicita, então, mais 60 cadernos. Mas digamos que o valor do produto subiu e agora cada um custa R$ 6,00. Segundo a metodologia adotada através do PEPS, das próximas 60 peças que você vender, 10 delas terão o custo de R$ 5,00 e 50 de R$ 6,00. O método, em suma, ajudará a você saber o custo das mercadorias vendidas de cada operação. Método UEPS. O método UEPS é inverso ao método PEPS. Último a entrar, primeiro a sair. Em nossa demonstração, no dia 10 de setembro, foi a última entrada de 60 novos cadernos, porém, nos dados de saída, são considerados os primeiros a serem vendidos. Método MPM. Na metodologia de média ponderada móvel, é obtido a partir das despesas que podem variar de acordo com a produção. Os cálculos são realizados da seguinte maneira. Primeiro, calcule a média aritmética. Some a quantidade de cadernos do dia anterior, 9 do 9 vezes 1, que são 10 cadernos, mais 60 cadernos da compra seguinte, totalizando 70 cadernos. Segundo, após isso, some o custo total dos 10 cadernos do dia anterior, que é R$ 50,00, mais o custo total dos 60 cadernos da compra do dia seguinte, R$ 360,00, que totalizam R$ 410,00. Calcule a média. Custo total dos cadernos dividido pela quantidade total dos cadernos. 410 dividido por 60, igual a R$ 5,86. Desta forma, o valor de cada item muda de acordo com a compra de mais itens cujos preços são diferentes. Se o custo da aquisição do material diminuir, o valor da média também diminuirá. E se o custo de aquisição aumentar, o valor da média também aumentará. E então, será que nossa amiga Maria já sabe qual a melhor maneira de fazer o inventário da sua papelaria? Qual dos métodos exemplificados você indicaria? Lembre-se, quando trabalhamos com estoque, é importante ter uma boa metodologia para poder reduzir e evitar qualquer dano financeiro e colocar o negócio no caminho certo. Até a próxima! Ok, então vocês viram aí a externa, depois eu vou disponibilizar essa externa para os professores no chat e também lá no blog da nossa disciplina, né? Não sei se vocês se lembram, alunos, que eu ministrei a disciplina de contabilidade de empresas cooperativistas 1 para vocês. Inclusive, eu combinei de sortear 2 livros para aqueles alunos que postarem o que acharam da atividade avaliativa que eu passei para vocês da disciplina de contabilidade de empresas cooperativistas 1. Então, essa externa eu vou disponibilizar para vocês lá no blog da disciplina. Então, hoje eu não vou trazer o blog, mas eu vou disponibilizar no chat para os professores. Eu estou construindo um tutorial para explicar para vocês também como construir a atividade de percurso 1 e a atividade de percurso 2. Então, todas essas externas eu vou disponibilizar lá, porque para vocês conseguirem fazer a atividade do exercício da aula de hoje, que nós temos essas metodologias, vocês vão precisar dessas informações, correto? Vamos continuar então lá no slide. Agora nós vamos trabalhar outro tema muito importante. Então, nós temos o quê? Formação de preço de venda. Então, é interessante, aqui comigo, alunos, é interessante para a cooperativa formar o seu preço de venda. Então, quando a cooperativa ou a empresa, uma organização, vai formar o preço de venda do seu produto, do doce, né? Eu vi que vários alunos construíram doces deliciosos.
aí na postagem que vocês fizeram no Padlet, e alguns eu coloquei até lá no blog. Eu quero ver se até a última aula eu consigo montar uma apresentação com todas essas informações que vocês me mandaram, certo? Para me apresentar aqui para vocês na aula. Então é importante o quê? É importante formar o preço de venda. Mas para isso eu tenho que analisar vários fatores. É isso que nós vamos fazer nesse conteúdo agora. Como que eu vou formar o preço de venda do meu pudim? Então, por que eu falo sempre de pudim, professora Rucirlane? É uma memória afetiva muito grande que eu tenho com pudim, porque foi a minha primeira, eu gosto muito de cozinhar, e foi a minha primeira receita. Então, não foi pudim de leite condensado, porque na minha época, olha que eu sou jovem, né? Eu não sou tão velha assim. Na minha época, a minha primeira receita foi o pudim de queijo, não era nem de leite condensado, porque eu não conhecia naquela época leite condensado e creme de leite, era algo muito distante da minha realidade. Mas o queijo, como eu sou mineira, né, então todo mineiro conhece queijo, então eu aprendi a fazer o pudim de queijo. Então por isso que eu sempre trago o pudim, porque eu tenho uma memória afetiva com o pudim muito interessante, porque foi a minha primeira receita. Então, por isso que eu trago, e ele é bem prático, para vocês conseguirem compreender a questão dos custos de produção. Então, vamos lá para os slides. Formação de preço de venda. Qualquer empresa ou cooperativa precisa saber determinar, com o maior nível de exatidão possível, os preços de venda de seus produtos. É fundamental conhecer os reais gastos ocorridos para imputá-los às suas mercadorias e seus produtos. Ok. O mapeamento correto dos custos de produção apresenta uma oportunidade de a cooperativa eliminar desperdícios e demais itens que não agregam valor ao produto. Ok, aqui comigo, alunos. Então, o mapeamento. Então, eu sei que muitos alunos, além de construir a receita do doce, o que eles fizeram? Semestre passado, eles produziram o doce, inclusive eu vi várias fotos. Então, o que a gente tem que fazer quando vai formar o preço de venda? Mapear os custos, ou seja, quanto eu vou gastar de leite condensado, quanto de creme de leite, o que mais? Quantos ovos? Então, eu tenho que definir isso, o que mais? Para me produzir um pudim de leite condensado, porque esse pudim que eu vou vender para vocês da minha cooperativa, ele é o quê? Ele é um pudim especial, não é qualquer pudim que você encontra em uma padaria, não. É um pudim especial. Então, tem, além disso, além de todos os ingredientes, tem muito amor agregado nesse pudim. Então, ele é um pudim valoroso, correto? Então, eu vou mapear o que? Além dos materiais, quantas horas a professora Fernanda demorou para preparar esse pudim. Então, vamos lá. Eu iniciei. Essa é a questão do mapeamento. Eu vou mapear os materiais, vou mapear a mão de obra, quantas horas eu demorei para produzir esse pudim, o que mais? Esse pudim eu fiz no forno a gás, tá. Quanto de gás consumiu? Certo? O que mais? Eu sujei a cozinha toda lá da minha cooperativa. Tá, eu preciso de material de limpeza e os custos indiretos. Então, eu tenho que mapear tudo isso e identificar para quê? Para que eu consiga criar um produto que eu consiga vender no mercado, mas que a cooperativa consiga ter lucro, correto? Então, na cooperativa não utiliza muito lucro, é ganho, mas para que a cooperativa consiga o quê? Consiga ter um ganho naquele produto que foi produzido por ela, tá certo? Continuando nos slides. Lembrando, o controle eficiente de custos, gerando informações precisas, deixou de ser uma vantagem estratégica e passou a ser uma vantagem competitiva nas organizações. Ok. Temos também a metodologia, no caso, para a formação do preço de venda. E quais seriam essas metodologias? Tem-se método baseado na concorrência, método baseado no mercado, método baseado nos custos e método baseado no valor percebido pelo consumidor. Então, aqui comigo, alunos. Então, nós temos, quando a gente vai formar o preço de venda de um produto, além de analisar os custos incorridos lá no plano de negócio, interessante, vocês vão montar a cooperativa de vocês. Então, lá no plano de negócio, vocês vão mapear os custos desse produto. Então, quais produtos a gente vai produzir? É pudim? É doce de coco?
é doce de goiaba, é doce de manga. Então, faz esse mapeamento, mas além de fazer esse método baseado nos custos, vocês terão que analisar o quê? O preço do meu concorrente. Então, sempre quando a gente faz a formação do preço de venda, além dos custos, a gente tem que analisar o quê? O meu concorrente. Qual o preço? Como é o pudim do meu concorrente? O que que tem a mais no meu pudim que ele pode ser um pouquinho mais caro e eu ainda vou conseguir vender ele? Depois nós temos o método baseado no mercado. Então, nós temos um exemplo bem prático, a questão das sandálias havaiana. Então, antigamente, na minha época, eu sou jovem, né? Sou muito jovem, na minha época só existia a sandália havaiana, aquele modelo padrão. Então, com a abertura do mercado, né, a globalização mundial, o que aconteceu com as havaianas? Vários outros produtos vieram para o Brasil. O que eles fizeram? Eles criaram novas possibilidades de sandálias havaianas. Hoje nós temos sandálias havaianas de R$10, que naquela época era a que eu usava quando criança. E hoje nós temos aí sandália havaiana de R$50 até R$60. Então é baseado no mercado. Qual mercado eu quero atingir? Porque se eles não tivessem feito isso, o que iria acontecer? Né, com certeza iam perdendo aos poucos mercado e a sandália havaiana, que hoje é tão famosa, não estaria crescendo como está. Nós temos também no método baseado no valor percebido pelo consumidor. Então nós temos o que? O meu consumidor, eu vou atender a qual classe? Ao consumidor A, B ou C. Então, dependendo do tipo de cliente, de consumidor que eu tenho, eu vou definir o quê? Eu vou formar o meu preço de venda. O meu pudim da professora Fernanda, ele é especial. Então, ele vai ter um preço, um plus a mais. É igual produtos de beleza, né? Tem muitos produtos de beleza que, além de vender, o pessoal diz que vai rejuvenescer, né? Na realidade, muitas vezes isso não acontece, mas eles têm esse trabalho com os produtos de beleza. Além de vender o produto, vende junto o seu sonho de quê? De ficar bela eternamente. Então, tá certo? Então, qual o cliente você quer atender com o produto da cooperativa que vocês vão montar aí, alunos? Bom, vamos agora comentar a cada um dos métodos. Método baseado na concorrência. Nesse método, a empresa não dá muita atenção a seus custos ou à demanda, pois tem na concorrência seu único referencial de preço. Então, ela o quê? Ela consiste em observar os preços praticados por concorrentes diretos e segui-los ou não, de acordo com os objetivos traçados para a empresa. Ok, então continuando aqui, muito cuidado. Então, o que eu disse? É bom você unir várias metodologias. Se você formar o seu preço de venda, isso às vezes acontece muito quando os empresários não têm essa informação. Eles formam com base o quê? Com base no valor do seu concorrente. É muito complicado, por quê? Porque você coloca em risco a sobrevivência e crescimento da sua organização. Por quê? Porque você não sabe qual o custo que o seu concorrente pagou. Então, pode ser que às vezes ele compra em grande escala, ele compra muito e consegue um desconto. Então, é muito complicado. Você tem que analisar não só a concorrência, mas também outras metodologias para formar o seu preço de venda. Correto? Vamos continuar lá nos slides. Vamos ver agora método baseado nos custos. Nesse método, os custos exercem o papel fundamental na tomada de decisão do preço de venda. 3 itens devem estar claros para a formação do preço de venda. Quais seriam esses itens? Custo variável unitário, encargos tributários e margem de ganho desejada. Ok, então vamos aqui comigo, alunos. Custo variável unitário. Eu vou produzir o meu pudim. O meu pudim eu gasto um creme de leite, um leite condensado, uma caixinha daquela de leite condensado de leite, 3 ovos. O que mais que eu gasto? Deixa eu lembrar aqui. Açúcar para caramelizar. Isso, açúcar para caramelizar. Então,
esses itens fazem parte do quê? Do custo variável unitário. Por quê? Porque para mim produzir um pudim, eu gasto uma lata de leite condensado. Para produzir 5, eu gasto 5. E aí, sucessivamente. O que entra no custo variável unitário? Então, entra a matéria-prima, aquilo que eu consigo mensurar, que eu consigo medir. O leite condensado eu consigo medir. Os ovos eu consigo medir. Então, eles fazem parte do custo variável unitário. O que eu tenho? O meu pudim é especial. Então, ele vai ter uma embalagem, certo? O que mais que eu tenho? A mão de obra. Então, a professora Fernanda gastou em torno de 2 horas para deixar o pudim pronto. Então, esse é o custo variável unitário. Para produzir um é um valor, para produzir 1.000, outro valor. E os encargos tributários. A parte de encargos tributários, ela tem que ser definido pela instituição, pela cooperativa. Nós vamos ter uma aula específica, aula 4, que nós vamos tratar a parte de tributação das cooperativas. Então, vocês como futuros técnicos em cooperativismo, precisam compreender, dependendo do ramo de atividade de atuação da cooperativa, ele tem um tributo diferente, tá certo? Lembrando que nós temos os atos cooperativos e os atos não cooperativos. Então, os atos cooperativos, em algumas situações, eles não incidem, certo? E o outro caso vai incidir. Margem de ganho desejada. O que seria a margem de ganho desejada? Quanto que eu quero ter de lucro nesse produto, correto? Vamos continuar lá no slide. Método baseado nos custos. Aí nós temos, pra gente formar o nosso preço de venda, nós temos 3 metodologias. Então, nós temos método baseados nos custos, formação de preço com base nos custos variáveis e aplicação de markup. Então, eu tenho aqui PV, que significa preço de venda, CTU, que é custo variável total unitário, 1 mais margem de ganho sobre o custo dividido por 1 menos ET. O que é ET? Encargos tributários. Depois eu tenho a segunda fórmula, formação de preço de venda com base na margem de ganho desejado sobre a receita. Então, eu tenho aqui a fórmula PV igual CTU dividido, aí abre parênteses, 1 menos ET, que são os encargos tributários, e margem de ganho sobre o preço. Então, tá bem explicadinho aqui no slide. Agora, nós vamos para a segunda externa da nossa aula de hoje, que vai explicar para vocês quais são as 2 possibilidades de formação de preço de venda com base nos custos. E o exemplo que eu trago é do pudim de leite condensado. Vocês podem anotar a receita, que vai ficar uma delícia. Vamos lá para a externa. Olá, pessoal! Começar um negócio não é fácil, não é mesmo? A formação do preço de venda de um produto é importante para qualquer organização empresarial, seja uma indústria, uma empresa de prestação de serviços ou uma cooperativa. Formar o preço de venda dos seus produtos adequadamente influencia diretamente na sobrevivência e crescimento da empresa. Em mercados com um grande número de concorrentes, essa percepção é ainda maior. O mapeamento correto dos custos de produção apresenta uma oportunidade de a empresa eliminar desperdícios e demais itens que não agregam valor ao produto. Vamos analisar o caso da Carminha, que abriu uma confeitaria e vai torná-la referência em pudins. Ela precisa estar atenta ao mercado ao redor e avaliar seus concorrentes e ponderar. Com preços muito altos, sua confeitaria pode afugentar os clientes e perder espaço. Com preços muito baixos, a atividade pode sofrer prejuízos pela venda de produtos abaixo do valor mínimo para cobrir custos e despesas. Para que isso não aconteça, vamos entender como a Carminha formará os preços de seus pudins em alguns passos. Por exemplo, Carminha produz 1.000 pudins de leite condensado por mês. Vejamos os custos variáveis necessários para a produção de uma unidade. Importante, custos variáveis variam conforme a quantidade produzida. Passo 1.
Identifique os custos variáveis unitários para a produção de uma unidade do produto, no caso, o pudim. Vamos considerar como uma receita de um dos pudins maravilhosos de Dona Carminha. Os demais custos variáveis unitários para a produção de um pudim compreendem desde gás de cozinha em fogo alto, gasta 0,250 kg por hora, o tempo de cozimento, que é de 1 hora, a mão de obra e o custo das embalagens. Passo 2. Anote as informações coletadas em uma tabela como esta, com a quantidade produzida, custo unitário com matéria-prima, custo por embalagem, custo com mão de obra, margem de ganho sobre o custo, margem de ganho sobre o preço e os encargos e tributos. Passo 3. Transforme os percentuais em números decimais. É importante ressaltar que, em uma empresa, estes percentuais devem ser definidos pelos gestores da organização. Para entendermos esta etapa, vamos a alguns conceitos. ET. Os encargos tributários incidentes sobre o preço. Você deve conhecer o percentual aproximado de tributos do seu ramo de atuação. MGC. Margem de ganho sobre o custo. Você deve definir o percentual de ganho sobre os custos. MGP. Margem de ganho sobre o preço. Você deve definir o percentual de ganho sobre o preço de venda. Faça o seguinte cálculo. MGC igual a 30%, igual a 30 dividido por 100, igual a 0,30. MGP igual a 20%, igual a 20 dividido por 100, igual a 0,20. ET igual a 13%, igual a 13 dividido por 100, igual a 0,13. Passo 4. Substitua os valores encontrados nas fórmulas e calcular as possibilidades de preço de venda do pudim, sendo PV, preço de venda, e CTU, custo variável total em unidades produzidas, ficando a distribuição desta forma: formação de preço com base nos custos variáveis e aplicação de markup. PV igual a CTU, 1 mais MGC dividido por 1 menos ET. PV igual a 13, 1 mais 0,30 dividido por 1 menos 0,13. PV igual a R$ 19,37. Formação de preço com base na margem de ganho desejada sobre a receita. PV igual a CTU dividido por 1 menos ET menos MGP. PV igual a 13 dividido por 1 menos 0,13 menos 0,20. PV igual a R$ 19,40. É importante ressaltar que o CTU representa o valor do custo unitário com matéria-prima, incluindo gás de cozinha, mais custo unitário de embalagem, mais custo unitário de mão de obra. Dona Carminha finalmente poderá lançar seu pudim com preço certo e atrair muitos clientes. Lembrete, a precificação é um assunto importantíssimo e que deve ser feito com calma e atenção. Em muitos casos, as consequências de decisões erradas de preço não se fazem sentir de imediato. É exatamente nesse ponto onde a precificação incorreta pode ser mais danosa para a empresa. Fique ligado e até a próxima! Essa metodologia vocês vão utilizar, então a atividade de percurso 1, ela traz para vocês informações sobre o quê? Sobre o cálculo do bolo de pote, que é um bolo de pote delicioso, que uma aluna minha do curso de finanças, que fez o mapeamento, então toda a atividade de percurso 1 e 2 de vocês, nós vamos trabalhar o que? O bolo de pote, que foi construída por uma aluna, a Lauane, do curso técnico em finanças subsequente. Então nós vamos trabalhar com essas informações dela lá na atividade de percurso 1 e 2. Inclusive eu vou gerar um tutorial para vocês e vocês vão precisar dessa externa para fazer os cálculos do preço de venda, correto? Vamos dar continuidade aqui nos slides. Então nós temos o método baseado no valor percebido pelo consumidor.
Esse método ele consiste em verificar o preço que o consumidor estaria disposto a pagar pelo produto ou serviço. O preço pode, dessa forma, ser ajustado às necessidades, ao interesse do público que se pretende alcançar. Ok, então nós temos que analisar isso também. Qual o consumidor que nós vamos atender com esse produto? Temos também o método baseado no valor percebido pelo consumidor, como já havíamos abordado. Nesse método, a cooperativa / empresa precisa conhecer o consumidor, suas necessidades e expectativas e, principalmente, o preço que está disposto a pagar por um produto que satisfaça suas necessidades. Ok, é o que eu disse, né, dos produtos de beleza. Então, os produtos de beleza, né, ele vende o quê? Ele vende que você vai o quê? Você vai ficar linda eternamente. Então, ela vende o sonho. Então, além de você comprar o produto, você compra o sonho de estar bela por toda a vida. Então, é muito interessante qual consumidor você quer atender, correto? Como está a participação aí dos alunos, professora? Então, professora, a professora aqui, Maria Royce, ela falou que a turma ativa, no caso, né, a turma está ativa, ela mandou inclusive foto dos alunos, muito bem, né, da escola Campos Sales, extensão Clodoaldo. Queria também, né, dar um alô para Chupingaia, Alta Floresta, que disseram que estão ligados aqui conosco. E lembrando que após o intervalo, teremos uns minutinhos aí, nós teremos a nossa atividade de sala. E é nesse momento que vai haver mais interação entre a gente, ok? Então, vou precisar da participação de vocês e conto com vocês. Ok, meninos. Então, nós vamos agora para a nossa atividade de sala. Então, nós temos 4 atividades de sala. Eu espero que vocês consigam responder essas atividades e daqui a pouquinho nós retornaremos, ok? Até daqui a pouquinho. Olá, alunos! Retornamos aqui para a correção da atividade da aula 1. Mas antes de iniciarmos a correção, eu quero apresentar para vocês um mapa mental que eu construí da disciplina da teleaula de hoje, da teleaula de hoje. Por que eu construí esse mapa mental? Porque a atividade de percurso 1 de vocês tem a construção do mapa mental da aula 4. Então, o que é o mapa mental? O mapa mental são as principais ideias que foram tratadas aqui hoje e nós vamos transcrever isso. Eu utilizei um software, mas vocês podem utilizar canetinha, lápis de cor para apresentar as principais informações da aula 4. Então, na aula 1, na aula 2, na aula 3, eu vou apresentar para vocês o mapa mental para auxiliar vocês na construção do mapa mental da aula 4. Ele é muito importante para a aprendizagem de vocês, para reforçar o aprendizado, tá certo? Então, vamos lá para o slide. Então, nós temos aqui a nossa disciplina de hoje, Contabilidade de Empresas Cooperativistas, aula 1. Então, hoje nós estudamos o quê? Formação de preço de venda e metodologias de inventário de estoque, ou seja, controle de estoque. Na formação de preço de venda, nós estudamos o quê? Metodologia de formação de preço. Então, vocês podem utilizar aí para fazer o mapa mental de vocês, lápis de cor, os quadradinhos ou o círculo, tá certo? Então, nós temos as metodologias de formação de preço. Depois, qual é o objetivo da formação de preço de venda? Promover a continuidade e o crescimento da cooperativa. Tem um errinho de português aí, depois eu vou ajustar ele. Então, quais são as metodologias de formação de preço de venda que nós estudamos? Baseado no preço dos concorrentes,
nós temos baseado no valor percebido pelo consumidor, nós temos baseado nos custos e baseado nas características do mercado. O preço baseado nos custos, nós temos as duas fórmulas. Então, nós temos a externa, ela trouxe com base nos custos variáveis e aplicação de markup, que foi utilizada a fórmula PV igual CTU dividido por 1 menos ET menos MGC. Com base, e outra metodologia com base na margem de ganho desejado. Então, nós temos outra fórmula. Continuando aqui, agora nós vamos para as metodologias de inventário de materiais, controle de estoque. Então, nós temos o permanente e o periódico. No permanente, nós temos a média ponderada móvel, que é cálculo da média de entradas. Nós temos o EPS, último a entrar e primeiro a sair. E nós temos o PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, olha aqui, finalizando o mapa mental que nós construímos da aula de hoje. Então, nós estudamos 2 temas, metodologia e formação de preço de venda. Então, na atividade de percurso 1, vocês vão construir um mapa mental da aula 4. Então, vocês prestem atenção na aula 1, na aula 2, na aula 3. Assim que disponibilizarem as aulas lá no YouTube, eu vou colocar no blog e disponibilizar no WhatsApp para os professores, tá certo? E vocês vão conseguir acessar esse mapa mental, eu vou disponibilizar ele também, tá? Ele foi construído na internet, mas o de vocês podem construir numa folha em branco, utilizando canetinha e utilizando lápis de cor, tá certo? Manualmente mesmo, não precisa utilizar um software. Esse software que eu utilizei é gratuito, mas muitos de vocês não têm acesso à internet, então a gente pode construir o mapa mental utilizando papel. Numa próxima aula, tem uns alunos meus aqui do curso de administração, eles elaboraram um mapa mental utilizando uma folha de papel mesmo, e eu vou tirar uma foto e vou disponibilizar para vocês aqui em uma das aulas, para vocês verem como é que fica a construção. É bem interessante para vocês fixarem os conteúdos que serão trabalhados aqui na aula. Agora nós vamos lá com a professora Cirlane. Olá, professora. Então, alunos, eu quero que vocês continuem mandando as respostas. Já tivemos várias respostas aqui, professora. Já responderam sobre o que é o PEPS, o que é o inventário, as diferenças do inventário aqui, periódico, permanente. As alunas Hariane, a aluna Graziele também deu sua resposta, e o Zilane. Então, eles estão participando bastante. Porém, como vocês enviaram direto a foto no caderno, eu não consigo ler diretamente, ficou um pouco mais difícil. Mas pelo menos estão participando bem. E outra coisa, os alunos da Escola Marechal estão achando complicado a tarefa 3. Sério que não estão entendendo como preencher as planilhas. Pois é, inclusive a atividade 3 provavelmente eu não vou conseguir aqui, tá? Porque 20 minutos é pouco tempo. Então eu estou construindo um tutorial, porque eu vou demorar uns 30 minutos para responder. Eu vou construir um tutorial explicando, na realidade já está construído, só falta eu gravar. Então, eu vou fazer a gravação da tela e da fala para disponibilizar o tutorial da atividade 3. Então, provavelmente eu consiga gravar hoje à noite e, ficando bonitinho, eu vou disponibilizar para vocês como que faz os cálculos, tá certo? Mas se vocês analisarem aquela externa 1, ela fornece subsídios. É claro que ela não está passo a passo como eu pretendo construir o tutorial para vocês, tá certo? Eu vou ver se eu consigo construir pelo menos parte da questão 3 aqui nesse momento. Então, vamos lá para a questão 1, lá no slide. Então, definição de inventário periódico e inventário permanente. Então, o que é inventário periódico? Inventário periódico é um sistema arcaico de apuração de estoques ainda adotado por pequenas e médias empresas. Apura os estoques físicos e em intervalos fixos. Quais seriam esses intervalos? Intervalo mensal, trimestral, semestral e anual. Ok. E temos o inventário permanente. O que seria esse inventário permanente, gente? O valor dos estoques vendidos, ele é apurado em cada venda ou a qualquer tempo em que seja necessário conhecer o real valor dos estoques da companhia.
Assim, a administração poderá obter, junto à contabilidade, informações básicas para o planejamento dos investimentos, margem de lucro e evolução dos custos, entre outros. Ok, aí nós temos a definição do método PEPS, UEPS e média ponderada móvel. Então, PEPS. Por este critério, os estoques são avaliados e considerados vendidos os itens que foram adquiridos primeiro. Esse critério, em regime de alta de preço, superavalia o estoque final, tornando o custo de mercadoria vendida menor. O EPS, de acordo com esse critério, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições. Assim, são consideradas vendidas os itens adquiridos mais recentemente. Este método não é aceito pela legislação do imposto de renda e nós temos a média ponderada móvel. Por esse critério, os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, apurado a cada entrada de mercadorias, ponderando pelas quantidades. Bom, eu vou pular agora para a questão 4 e depois nós iniciamos a 3, que se eu não conseguir terminar de corrigir a 3 aqui, eu vou criar o tutorial para vocês. Então, questão 4. Sobre as afirmações a respeito da importância da formação de preço de venda para as empresas, marque F se a alternativa for falsa e V se a alternativa for verdadeira. Letra A. O mapeamento correto dos custos de produção apresenta uma oportunidade da indústria eliminar desperdícios e demais itens que não agregam valor ao produto. E aí, gente, é verdadeiro ou falso? O que os Manda a alunos resposta de responderam? vocês. Deixa eu ver aqui. Então, não me responderam aqui essa questão. Responderam só a 1 e a 2. E aí, gente, respondem a 4. Qual seria a resposta? A resposta é verdadeira. Letra B. Na cooperativa que atua no ramo agropecuário, não é necessário determinar os reais gastos ocorridos no processo produtivo, pois essa informação não é importante para determinar o preço de venda. Essa alternativa é falsa. Agora a letra C. Para uma definição adequada do preço de venda de um produto da cooperativa, é importante para a cooperativa utilizar as seguintes metodologias de formação do preço de venda. Quais seriam essa metodologia? Método baseado na concorrência, no valor percebido pelo consumidor e no método baseado nos custos. E aí, é verdadeiro ou falso? Cadê, gente, a resposta de vocês? Então, ela é verdadeira. Vamos lá agora para a questão 3. Olha, a escola Mafalda, professora, mandaram aqui, acertaram, verdadeiro, F, verdadeiro. Ok. Acertaram todas. Vamos agora para a questão 3, ver se a gente consegue, pelo menos, iniciar. Com base nos dados a seguir, apure o custo da mercadoria vendida da cooperativa XY, assim como o estoque final do período, pelos métodos PEPS, UEPS e média ponderada. Então, vamos ao primeiro exemplo. Em 1/3 de X1, compraram-se 80 unidades de leite condensado para a produção de doces, por R$ 4,00. Em 10/3, foi feito o quê? Produção e venda de 50 pudins, sabendo que a receita para a produção do pudim gasta, para cada unidade produzida, 1 caixa de leite condensado. No dia 20/3, compra de 30 unidades de leite condensado para a produção de doce, no valor de R$ 4,50. No dia 30/3, produção e venda de 50 pudins de leite condensado, sabendo que a receita para a produção do pudim gasta, para cada unidade produzida, 1 caixa de 300 ml. Então, vamos lá para a resolução. Então, a primeira coisa que aconteceu ali, foi feita uma compra de quanto? Então, nós temos lá. Uma compra de 80 unidades de leite condensado. A R$ 4,00. Que o preço total foi 320. Então, nessa coluna aqui, eu vou lançar as entradas, ou seja, as compras de mercadoria. Tá certo? Tá lá, a descrição do item, leite condensado. Tá. Aí nós temos, continuando. O saldo final, nesse dia, no dia 1/3, só foi feita essa compra. Não vendeu nada. Então, nós não temos nenhum valor lançado aqui em saída. Então, eu tenho aqui quantidade 80, custo unitário R$ 4,00, total 320. Então, esse é o saldo do final do dia. Bom, no dia 10/3, o que é que aconteceu? Eu produzi e vendi 50 pudins, não foi isso, professora? Isso, 50 pudins a R$ 4,00. Isso, porque, olha só,
R$4 foi o valor que eu paguei no quê? No preço, o custo de cada leite condensado. Então, 50 vezes 4, 200. Então, vamos lá. Qual é o saldo? Esse item aqui, saldo. Qual é o saldo do estoque final? Então, eu tinha comprado quanto? 80. Produzi e vendi 50. Quanto sobrou no estoque? 30. Estão compreendendo, alunos? Se vocês não estão compreendendo a resolução dessa atividade, pode mandar aqui, que a gente fala um pouquinho mais devagar. Bom, então aqui eu tenho o saldo 30, caixa de leite condensado a R$4, deu 120. Depois, no dia 20/3, o que aconteceu? Eu comprei mais leite condensado. Quantas caixas? 30 caixas. A quanto? R$4,50. Isso dá R$135. Então, entrada, compra, eu lanço entrada. Tá. Um detalhe, não é PEPS. Por que, professora, a senhora fez diferente? Eu sempre peço para os meninos, quando vai utilizar essa metodologia, usar cores diferentes. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu marquei R$30, esses 30 leite condensado foi o que eu comprei por último, que tá de preto, não é isso? E o que tá, olha aqui, o saldo lá do dia 10, eu tenho que transferir ele para onde? Para o dia 20. Eu marquei ele de que cor? Vermelho. Por quê? Olha o detalhe lá em cima. O que é PEPS? Primeiro a entrar, primeiro a sair, correto? Então, muito cuidado. Se eu vender lá no dia 30/3, qual que vai sair primeiro? Vai sair primeiro no método PEPS, o que está marcado de vermelhinho. Então, vamos lá. Teve uma saída, em que dia? No dia 30/3, uma saída, ou seja, eu produzi e vendi 30 pudins, eu precisei tirar do meu estoque 30 leite condensado. Então, ficou esse aqui, ó, que está marcado de vermelho, foi todo baixado, não é isso? Ele está aqui. Ok, foram vendidos 50. Ah, tá, foram 50. Então, eu baixo primeiro os 30. E desses aqui, que foi o último que entrou, eu vou baixar quanto? Vou baixar 20 de R$4,50. Olha aqui, eu baixei 20 de R$4,50. Aí eu pergunto para vocês, olha, no dia 20 eu tinha o quê? Eu tinha 30 de R$4,50 e eu tinha 30 de R$4. Eu baixei esse aqui, eu baixei ele todo, não foi? Esse primeiro de R$4,50 eu baixei só quanto? Só 20. Sobrou quanto? 30 menos 20, 10. 10 a 4,50 dá 45. Então, o saldo final do dia 30/3 foram 10 leite condensado a R$4,50, R$45, que me deu o quê? Total de entrada, R$455, custo da mercadoria vendida, 410, estoque final, 45. Conseguiram compreender, alunos? O PEPS? Então, professora, os alunos estão questionando que a letra está muito pequena, que eles não estão conseguindo enxergar. É complicado. Então, assim, eu vou disponibilizar. O que a gente pode fazer é disponibilizar posteriormente, quando estiver no YouTube, eles conseguirem visualizar no smartphone, porque eles estão um pouquinho distantes. Infelizmente, não dá para a gente construir maior essa tabela, tá? Porque ela não cabe. Mas, infelizmente, é o que nós temos aqui. Mas acho que pela fala vocês conseguem ir compreendendo, tá? Nós temos agora o EPS. Então, o EPS, como que eu vou calcular? Então, o EPS é o último a entrar, primeiro a sair. Então, eu tive uma compra no dia 1/3 de 80 leite condensado a R$4,00, 320. Então, o saldo continua o mesmo. Porque eu não tive nenhuma venda, só teve uma entrada, ou seja, compra. 80, saldo final 80, R$4,00, 320. Aí, no dia 10/3, eu fiz o quê? Eu produzi e vendi 50 pudins. Então, precisei tirar do estoque 50 o quê? 50 leite condensado. Então, nós temos aqui
o estoque final sobrou quanto? Eu tinha 80, saiu 50 para produzir os pudins, sobraram quanto? Sobraram 30. Então, no dia, o saldo final no dia 30/3 de 2017 foram 30 leite condensado a R$ 4,00, R$ 120. Depois eu tenho, no dia 20/3, uma outra compra de 30 leite condensado a R$ 4,50, certo? Então, eu vou ter o quê? Separar novamente. Olha só, por quê? Qual que entrou primeiro aqui? Olha, a gente está no outro método. Qual que entrou primeiro foi esse aqui, ó, que está de pretinho. Qual que entrou por último? O que está de vermelho. Então, 30, o saldo final no dia 20/3 vão ser o quê? Vão ser 30 leite condensado a R$ 4,00, que dá 120, e 30 leite condensados a R$ 4,50, que dá 135. Aí no dia 30/3, o que aconteceu? Eu tive uma produção e venda de pudins. Quanto? Eu tive 50, né? Eu produzi e vendi 50. Mas como é o EPS, qual que vai sair primeiro? O que vai sair primeiro é o que está marcado de vermelho. Então, 30 vezes 4,50, ele vem para cá. Saída primeira. Aí depois, não foram 50? Tá faltando 20. Então, eu vou tirar os outros 20 daqui, ó. Ok. Então, ó, 20 a R$ 4,00, que dá R$ 80. Quanto que sobrou? Eu não tirei o último, não foi esse? Tirei só 20 desse. Sobrou quanto? 10. Correto? Então, nós temos aí o total de entradas. 455, então a entrada não se altera. O que se altera nessas metodologias é o que? O custo da mercadoria vendida, que aqui já altera, que no PEPS foi 410 e no EPS foi 415, e o estoque final no EPS foi 40 e no PEPS foi 45. Bom, vamos tentar aqui com a média ponderada móvel, que é um pouquinho, é mais prático, que a gente vai calcular a média, tá ok? Então, nós temos aqui a entrada de 80, leite condensado, saldo 80, continua da mesma forma. No dia 10/3, 50, teve uma saída, produção e venda de 50 pudins a R$ 4,00. Aí nós temos no dia 20/3 uma compra de 30 a R$ 4,50. Quando chega aqui no dia 20/3, é que a gente vai calcular a média. Então, como que a gente faz isso? Então, cálculo da média. Etapa 1, somar a quantidade de leite condensado do saldo final e somar a quantidade de compras do período. Pessoal, essa atividade não vai dar para a gente finalizar a média ponderada móvel. Eu vou estar gravando um tutorial, eu sei que é um pouquinho complicado, mas eu vou tentar criar um tutorial mais prático, mais didático, para que vocês consigam compreender melhor. Tá bom? Estamos encerrando por aqui hoje. Aguardamos vocês na próxima aula. Até mais, alunos. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.